Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite oficial a todos. Espero que todos estejam bem, tenham passado bons momentos com as pessoas que são caras a vocês. E agora recomeçando agora o nosso ensino remoto, nossa parte 2 depois desse recesso. Vamos seguir com o que nós tínhamos iniciado na aula passada, que é a análise sensorial descritiva, utilizando uma forma de avaliação que eu acho bem interessante pelo seu critério objetivo, que é uma análise sistemática de sensorial do W7, da empresa inglesa, que tem seus representantes no Brasil, que fazem a venda dos cursos, e eu acho mais uma forma de vocês, né, terem de como avaliar os vinhos. Vocês já perceberam que dependendo da ficha que vocês utilizam, muda a forma de avaliar o vinho. Então, aqui mais uma ferramenta de uso. E antes de iniciar, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A maior parte das fichas de degustação hoje, elas sempre tendem a que vocês deem uma nota maior, uma avaliação qualitativa melhor para o vinho que tem mais cor, mais corpo, mais tanino. Então, de certa forma, isso moldou muito o mercado. Muitos dos vinhos hoje estarem vendidos, a maior parte desse estilo de ser full body, né, corpo completo, os musculosos, que é muita cor, muito tanino, muito aroma, é muito, né, da ficha sempre procurar, sempre dar uma nota, sempre induzir uma nota mais alta para o vinho que tem maior concentração de compostos. Minha opinião pessoal, isso necessariamente não é verdade. Você pode ter vinhos leves ou vinhos de médio corpo muito bons e muito mais agradáveis, muito mais equilibrados. Então, é sempre um cuidado para vocês terem, né, quando avaliar o vinho, que é assim uma tendência a dar uma nota maior, uma nota mais robusta para o vinho mais robusto. Mas eu acho que tem que ficar como norte de um vinho mais qualitativo é a sua complexidade de aromas e sabores e seu equilíbrio. Tá? Mas a gente aqui é muito próximo do Chile e Argentina, da tendência dos Estados Unidos, e valorizam muito esses vinhos mais carregados. Então, a gente tinha iniciado na última aula antes do recesso, né? Eu já havia adiantado o assunto de vocês do início com análise visual, com a limpidez. Só vou passar rapidamente os slides da aula passada, antes de iniciar o dessa. Passamos aqui de tons de cor, de oxidação, brancos, tintos e rosados, o perlage dos espumantes, então uma avaliação olfativa vem da intensidade, a persistência e a qualidade é principalmente associada à sua complexidade. A gente sabe que qualidade é algo subjetivo e não subjetivo, porque no momento que você dá um critério do que você considera mais qualitativo, isso passa a ter mais qualidade. Então, no mundo do vinho, se considera mais qualitativo um vinho mais complexo, tanto de aroma como de sabor. A descrição olfativa, que é talvez o mais interessante para quem trabalha com vendas de comunicação, que é conseguir transpor o que está na taça para o cliente de uma forma que você se adapte à linguagem do cliente. Talvez esse é o desafio mais difícil, né, de se manter, você conseguir utilizar uma linguagem que é acessível ao seu interlocutor. E dependendo da pessoa que vocês falam, você tem que adaptar essa linguagem, ou mais sofisticada ou menos sofisticada, para você não passar uma impressão de snob, né? Ou de realmente não ter o conhecimento, dependendo da pessoa que vocês lidam. Então, essa habilidade de conseguir pegar o conhecimento e conseguir levar ele de uma forma modulada para a pessoa que está recebendo informação é talvez uma das artes, né, que os grandes sommeliers têm, ou grandes vendedores de vinho têm, de conseguir adaptar seu discurso e a complexidade desse discurso, dependendo da pessoa com que você fala. Roda dos aromas, e aqui, então vamos começar direitinho agora, né? Nossa sala de hoje, iniciando essa sensorial, nós já fizemos a parte visual, nós já avaliamos as características olfativas do vinho, sempre tendo como objetivo a descrição desse vinho. Vocês contarem como é esse vinho para o interlocutor. Vocês podem, sim, no final da sua impressão pessoal,
porém o objetivo dessa forma de avaliar é você conseguir traduzir o que está na taça em palavras ou escrito, né, se for para algum artigo. Na análise gustativa, a gente tem essa imagem que é clássica, né, dos sabores, porém tem mais de um estudo já que cita que a todas as papilas gustativas que nós possuímos têm a propriedade de sentir todos os sabores. Porém, as que estão marcadas, né, têm maior concentração de sentir o amargo no final, maior concentração de sentir o ácido dos lados e o doce na ponta. Mas não quer dizer que a ponta não sinta o amargo, né, e que a parte final não sinta o doce. Só está em menor concentração dessas papilas. Outra análise importantíssima, acho que todos já devem fazer, é a análise do retrogosto ou retronasal, que é colocar uma porção de vinho na boca e aspirar ele, aspirar. Nessa aspiração, partículas voláteis desse vinho fazem o trajeto aqui inverso e vão até a nossa mucosa nasal, através dessa sucção do vinho, e você consegue sentir o aroma do gosto. Nós chamamos de retroolfato ou o retrogosto. Primeira coisa, a gente sempre na hora de uma descrição de um vinho procura aí do menos complexo para o mais complexo, até para aí vocês irem amaciando os sentidos, deixando eles mais aguçados. Então, o mais fácil de uma análise gustativa, antes de iniciar, eu recomendo e gosto de o primeiro gole vocês não considerarem tanto, porque vocês estão com a papila muito neutra, sem sentir gosto de nada. Então, o primeiro gole do vinho vai ser muito impactante. Então, eu gosto de sentir o segundo gole do vinho, ou bochecho, né, se vocês descartarem a amostra, vocês passarem a avaliar. Isso até eu acho que é justo se vocês forem fazer uma degustação com uma sequência de vinhos, por exemplo, 10 vinhos. Com certeza o segundo para o terceiro para o quarto, a papila de vocês já começa a ficar cansada. E isso vocês acabam sendo um pouco mais generosos, e vocês perdem um pouco a sensibilidade e acabam dando uma nota mais alta. E aquele primeiro vinho que você deu gole sem nenhum tipo de interferência, a papila mais sensível, foi o que vocês acabou sendo mais rigoroso, porque sentiu mais os defeitos ou até as qualidades. Então eu acho bacana o primeiro vinho você descartar, o primeiro bochecho, né? E o segundo gole do vinho você passar a avaliar de forma criteriosa esse vinho. Então, a primeira coisa, preenchendo essa ficha, descrever o doçor, então se ele é seco, semi-seco ou meio seco, suave ou doce, ou luscious, que se diz em inglês, que é os extremamente doces. Primeira informação rápida, fácil, ser colocada no papel. Segunda questão, a acidez. Não confundam com oxidação. Um vinho oxidado não quer dizer um vinho ácido. Um vinho ácido quer dizer um vinho oxidado. Então, quando eu cito acidez, você está avaliando os ácidos orgânicos não oxidados. Nosso ácido tartárico, nosso ácido málico, nosso ácido lático. E se traduz no paladar, além da salivação, que é algo que a gente percebe de cara, com uma firmeza em boca. Então, no caso de vinho branco, o vinho branco que é firme, a gente chama, tem um termo que se usa, é duro. Ele lembra uma pseudo-sensação de adstringência, muito associada à mineralidade. Quando vocês provam vinhos muito duros ou muito ácidos, vamos citar um exemplo, vinhos do norte da França, vinhos da região da Alemanha, vinhos da região da Alsácia, eles lembram calcário, lembram pedra calcária, são muito firmes, muito duros, mas isso não está associado ao calcário do solo e para o vinho, longe disso. Isso está associado à acidez alta, vinhos com mais de 100 mEq de acidez, com uma altíssima concentração de ácido tartárico que deixa ele duro, deixa ele firme no paladar, especialmente com a marcação nas gengivas. Quando o vinho marca a gengiva, especialmente o branco, é um vinho duro, é um vinho com alta acidez. Lembrando que alta acidez não é um vinho inferior, não é um vinho oxidado, é um vinho que tem bastante concentração de ácidos orgânicos. E aí nós temos o oposto, que é o vinho com baixa acidez. Nós chamamos vinho chato, vinho sem expressão. É um vinho
Realmente a própria palavra diz, chato, ele passa na boca, não saliva, não estimula, é um vinho com acidez muito, muito baixa. E o intermediário, a acidez média menos, ou média mais, ou média, que acaba ficando a maior parte dos vinhos que nós temos. No caso do tinto, acaba tendo um jogo de salivação com astringência. Mas é importante vocês tentarem focar só um descritor por vez. Então, no caso quando vão avaliar a acidez, procurem focar só na sensação ácida desse vinho no paladar, na salivação, na gengiva, no frescor que ele apresenta. Segunda parte, que é fácil de observar também, é o álcool, o teor alcoólico. Ele tem uma pseudo-sensação de calor. Então, quando o vinho tem um teor alcoólico alto, na percepção sensorial, nós chamamos ele de quente, ou baixa, caso baixa a percepção de álcool, ou média. Lembrem uma coisa, quando a gente prova vinhos às cegas, pode acontecer e acontece de um vinho, por exemplo, com 15% de álcool, vocês perceberem menos álcool do que um vinho com 11% de álcool. Mas como assim, professor? Porque nós sentimos na boca todos os sabores de forma única, de forma conjunta. Então, um vinho com 15% de álcool que tem uma alta concentração de taninos, alta concentração de acidez, alta concentração de compostos fenólicos, provavelmente não vai transparecer tanto assim o álcool, ao invés de um vinho com 11% de álcool, magro em corpo, com acidez baixa, e aí vocês vão sentir o álcool não porque ele tem muito, mas porque ele está sobressaindo entre os demais compostos. Tá? Então isso é importante de vocês fixarem. Nós sempre avaliamos, apesar de tentar colocar em pontos separados, todos os elementos do vinho estão juntos. Então, exemplo, vocês podem provar um vinho às cegas que não apresenta o álcool tanto assim, e vocês corretamente pontuarem como médio álcool, e depois no final vocês observarem na garrafa 15% de álcool. Então, isso quer dizer que o álcool não está sobressaindo, não está se apresentando como alto. O que eu quero dizer com isso? O alto álcool não quer dizer necessariamente ter mais álcool. O alto álcool quer dizer que esse vinho está demonstrando sensorialmente estar mais perceptível a sensação alcoólica. Tá? Uma observação sempre para o glicerol, que é o álcool também formado na fermentação alcoólica, que é um tipo de álcool em torno de 10 gramas por litro, mas que ele tem uma característica sensorial de ser muito amanteigado, macio, sedoso. Tá? Então, vinhos que fazem fermentação alcoólica mais baixa, em torno de 20 graus, 22, estressa um pouquinho mais a levedura e ela sintetiza mais glicerol com vinhos sedosos devido ao glicerol. E também uma adulteração. Vinhos extremamente sedosos, quem é um pouquinho mais experiente começa a querer duvidar, né, se não teve alguma adulteração com a adição de glicerol. Questão dos taninos, né, que é a espinha dorsal de um vinho tinto. Lembrando que a gente já estudou isso durante o semestre todo, da questão do tipo do tanino. Quanto menor a cadeia do tanino, mais adstringente ele é. Quanto maior a cadeia, menor a astringência, né, pelas reações com a saliva. E aí vocês têm que se atentar com duas informações quando a gente fala em tanino. Uma, a quantidade, que é a concentração das moléculas de tanino, baixa, média ou alta. E a segunda informação, que é a qualidade desse tanino. Dividido em duas partes. A qualidade diria o quê? Esse tanino ainda é monômero? É adstringente? Ele precisa de mais tempo de evolução em garrafa? Então, nós vamos ter de um tanino adstringente duas categorias. Aquele verde, que é o tanino verde de um tanino muito monômero, de um vinho muito concentrado em tanino, porém muito jovem para ser consumido. Então, não está maduro ainda, está verde. E nós também poderemos ter o verde de um vinho de maturação fenólica deficiente. Então, é aquele tanino que, além de apresentar a astringência, apresenta sabor amargo
e sabor herbáceo. Então, já não é diferente um tanino verde, porém de qualidade. Ele vai, vocês percebem que não há sensação ou amarga ou verde ou herbácea. Então, esse que apresenta apenas a astringência sem o herbáceo e o amargo, com o tempo em garrafa, vai chegar no estado de um tanino maduro. Porém, aquele vinho que vocês podem provar que tem astringência muito alta e sabor herbáceo e amargor, provavelmente se macerou uma uva que não estava na sua maturação fenólica ideal, e aí não tem muito o que melhorar. Esses taninos com sabor verde, é difícil tirar a característica vegetal de um vinho, é difícil tirar o amargor. Esses vinhos que tem muito vegetal com astringência, com o tempo de evolução em garrafa, eles costumam ter um sabor sensorial que lembra muito vermute, essa bebida de ervas. Parece um licor de ervas com o passar do tempo, quando vocês provam vinho com maturação fenólica mais baixa depois de um longo tempo. Então nós temos o tanino de a concentração que ele se apresenta e o estado de qualidade dele. E seguindo, a gente vai ter a estrutura, né, o corpo, a concentração, o nosso extrato seco, falando enologicamente. Extrato seco é tudo no vinho menos água e álcool, de etanol. E isso nos dá um pouco do peso desse vinho em boca, se ele é leve, médio, robusto ou pesado. Aí foi o que eu comentei no início da aula, né? Há uma tendência de vinhos robustos e pesados, encorpados, sempre terem uma nota um pouquinho mais alta, serem mais concentrados. Isso mexeu muito com o mercado, né? A maior parte dos vinhos bem pontuados são nesse estilo, porém existem vinhos maravilhosos que têm um corpo mais leve. Vamos citar um exemplo: um belo Chianti da Itália, um vinho corpo médio, e tem vinho Chianti maravilhosos e caros também, e é um vinho de corpo médio. O outro vinho que eu acho muito bom, o Rioja da Espanha, é um vinho de corpo médio, porém é um vinho muito bom, muito complexo, mas em concurso sempre fica para trás, sempre fica para trás. E há uma tendência internacional de valorizar vinhos mais jovens, mais coloridos, mais encorpados, mais aromáticos e de tudo mais. Longe de eu dizer que esse estilo de vinho é ruim, eu também acho super interessante esses vinhos mais robustos. Porém, tem outros vinhos muito bons que acabam sempre ficando para trás quando se compara com esses. Intensidade do sabor, é o quanto esse sabor é intenso. Assim como temos o aroma, intensidade do sabor, também temos no aroma a intensidade, nós temos o sabor, a intensidade, de leve, médio a pronunciado. E assim como no aroma, nós temos a característica de sabor. Geralmente bate, às vezes não. Mas vocês podem descrever qual o principal sabor, né, que predomina naquele vinho. Se ele predomina frutado, predomina floral, predomina vegetal, madeira, outros, ou frutado com algumas notas florais, ou frutado com notas vegetais. Então vocês conseguirem fazer uma apresentação das características de sabor desse vinho junto com a de aroma. E aqui vem as partes que começam a determinar muito o aspecto qualitativo desse vinho. A primeira delas é o equilíbrio, né? Que é essa interação, né? A gente sente na boca das substâncias, forma a estrutura. Aqui o losango, que coloca muito a questão do vinho tinto, que é a interação principalmente do teor alcoólico, da estrutura tânica e maturação desses taninos, da acidez e do corpo. Então, se está harmônico esse vinho. E na questão do brilho branco, muito mais relacionado à acidez, o teor alcoólico e o corpo. E aqui a gente começa já a dar essa definição. Poderíamos dizer um vinho pouco equilibrado quando vocês percebem o excesso ou falta de algum atributo. Ou está muito distoante o álcool, muito distoante a madeira, muito distoante o tanino. Então alguma coisa está muito distoante nessa questão, ou algum defeito, né? Ou muito oxidado, ou muito reduzido, não está pouco equilibrado, ou suficientemente equilibrado, onde há uma pequena diferença sutil, né, de equilíbrio que vocês podem perceber, tentar evitar o gosto pessoal. Isso é para mim, também serve para todo mundo. Às vezes o equilíbrio que nós percebemos é porque nós gostamos mais de um tipo de vinho, e não necessariamente que ele está desequilibrado. E o equilibrado aqui por final.
E aqui algo que é importante vocês, como especialmente se entrar na questão de vendas e comunicação com o cliente, tem que criar esse atributo de avaliação no vinho. Tentar determinar o estado evolutivo desse vinho. Se ele está imaturo, ou seja, não é bom consumir agora, está contendo muito astringente ainda, não está complexo o suficiente, a madeira não está integrada, então se o vinho está imaturo. Jovem, não confundir com o estilo de vinho jovem, que é aquele vinho mais leve. Então, o jovem seria um vinho entre o imaturo e o pronto. Já não está tão rústico assim, tão vinoso, porém ainda não está no seu ponto ideal. E aí nós temos o vinho pronto, aquele vinho que está no melhor momento dele de ser consumido. Não apresenta mais arestas. No caso de tinto, os taninos estão maduros. No caso de branco, ele está já bem complexo aromaticamente. E aí nós temos duas categorias abaixo, que é o vinho maduro, que é um vinho que já apresenta notas evolutivas. Então, no caso do vinho tinto, já começa a ter aquela nota do granada. No caso do branco, aquele amarelo ouro, um pouquinho mais acentuado. E para alguns tipos de cliente, vinhos é um estilo de vinho que agrada mais essa pessoa. De forma geral, o que vende em volume no Brasil geralmente é vinhos na categoria do pronto. Vinhos maduros com essas notas de oxidação positiva, oxidação química, que dá esse toque um pouco mais velho. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas vocês têm que procurar perceber se o vinho já está apresentando essas notas oxidativas mais persistentes. E aqui o velho, né? O velho já consideraria o vinho que já está com precipitação de compostos. No caso do tinto já formou borra na garrafa. No caso do branco já ficou na cor âmbar. O vinho realmente já não está legal, né? Já deixou de ter compostos na sua matriz, já oxidou demais. Por fim, a gente começa a dar uma qualidade geral desse vinho. Até agora a gente só foi colocando aspectos mais de descrição, porém ao final é importante vocês darem uma qualidade geral para esse vinho, independente do preço. Fraco, aceitável, bom, muito bom ou excelente. E lembrando que, ao meu ver, foi me ensinado e eu levo para frente, o excelente, o muito bom é equilíbrio e complexidade, não necessariamente corpo. Então, equilíbrio e complexidade. Aí vai para o muito bom e para o excelente. E persistência, estava esquecendo. Todo grande vinho é persistente, é equilibrado e é complexo. Acho que esses três critérios são os que formam vinhos excelentes: persistência, equilíbrio e complexidade. E aqui uma coisa bem interessante para quem é comprador: vocês degustarem um vinho e conseguirem, na experiência de vocês, na litragem de vocês, categorizar esse vinho em preço. O que quer dizer? Vocês pegarem o vinho, provarem ele às cegas e, devido à bagagem de vinhos degustados, vocês chegarem a uma conclusão. Um vinho com essa característica aromática, gustativa, custa X reais no mercado brasileiro. Então, vocês categorizarem os vinhos que vocês degustam em baixo valor, preço médio, preço alto e prêmio. Então, essa é a parte que requer muita litragem, muito volume, para vocês degustarem, e vocês vão começar a perceber que algumas coisas vão batendo. Alguns perfis sensoriais de vinho estão sempre em algumas faixas de preço. Isso é importante para vocês começarem a não cair em pegadinhas muito de marketing. E vocês perceberem, até quando forem comprar, então, este vinho, com essas características, ele tem que custar menos. Pelo perfil que eu tenho de experiência, tem que custar menos. Ele está mal precificado. Então, vocês como compradores terem essa análise. E ao inverso, vocês vão numa feira, vão visitar um local e provam um vinho muito, chama muita atenção, porém está num preço muito baixo de compra. Então, vocês já conseguem fazer uma bela compra. É um vinho que poderia estar custando mais alto, mas está custando mais baixo. Então, essa é uma análise que requer muita experiência, muita degustação. Lembrando também que
o marketing ele não sai do nada, né? A empresa constrói a imagem de marketing dela, então tem que ser valorizado também isso, porque é dinheiro envolvido no marketing. Então, às vezes, degustar um vinho e saber, ó, eu sei que esse vinho poderia custar menos, porém essa empresa construiu essa imagem para ele custar mais pelo valor do marketing. Isso também existe. Tem algumas marcas que a gente conhece muito bem que vendem muito mais pelo marketing, ou tem seu valor muito mais associado ao marketing do que propriamente pelo produto. E aqui uma outra forma de análise, aproveitar aqui esse finalzinho de aula, quando se dá nota, qual que é o peso de cada atributo em uma nota segundo a OIV? Vou usar o exemplo, a ficha da Organização Mundial da Vinha e do Vinho. Então, pela OIV, a análise visual corresponde a 15% da nota final do vinho, a análise olfativa representa 30% da avaliação final do vinho, a análise gustativa representa 44% e uma avaliação global final representa 11% da nota final do vinho. Então aqui essa é uma ficha da OIV traduzida, né, para vocês terem aqui como é que funciona a pontuação em uma ficha da OIV. Então na parte visual, a limpidez e o aspecto, a parte olfativa, nitidez, intensidade e qualidade, análise gustativa, nitidez, intensidade, persistência e qualidade, e aqui uma apreciação global e a pontuação. Aqui a ficha sensorial traduzida da OIV. Eu coloquei na aula passada vários tipos de ficha, esse aqui é mais um tipo para vocês terem, né? Mas para ter ideia de como que é uma análise quantitativa. E aqui a fichinha completa, né? Pensando num concurso. Lembrando em notas, né? A professor, quanto que é uma nota de um vinho excelente, muito bom, bom? Não peguei aqui a relação, né, do que se considera o escritor como a nota. Considera esse vinho excelente acima de 93 pontos, vinho muito bom de 86 a 93, bom de 72 a 85, regular de 56 a 71 e aqui insuficiente, né, já é defeituoso. E medalha, professor, como funciona? Concursos sérios premiam 30% das amostras inscritas. Então vamos lá, se no concurso X tem 1.000 amostras inscritas, apenas 300 vão receber medalha. Como que é distribuída essas medalhas? A distribuição aqui por ouro, prata e bronze. Geralmente nós vamos ter o ouro acima de 93 e o prata entre 86 e 93. Tem uma ideia de como funcionam os concursos mais sérios. Aqui novamente a fichinha que eu procurei passar para vocês, e a frente e verso dela. Gente, espero que tenham gostado dessa aula. Era a segunda parte da sensorial. Qualquer coisa, pergunte no fórum de dúvidas. Estou sempre à disposição aqui para a gente continuar construindo esse ensino remoto da melhor forma possível, né, para a gente. E, no mais, uma boa semana a todos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.